Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante com vocês, que não é especificamente sobre certificações financeiras, mas é sobre mercado financeiro. Hoje eu trouxe alguém muito especial para estar falando com vocês, que é um convidado que tem uma experiência muito bacana no mercado financeiro. Eu tenho certeza que vai agregar muito na carreira, na trajetória de vocês. Então, vou falar para vocês se apresentar aí, dar um oi para a galera aí, fazer um favor, Nelson. Fala, Lucas. Prazer estar aqui contigo, né? Batendo um papo super importante. E um papo que, particularmente, sou apaixonado. Do mercado financeiro faz parte da minha vida desde os meus 18 anos. Hoje eu estou com 29, então, mais de 11 anos dedicado ao mercado financeiro. Comecei no Sicredi como estagiário, saí de lá como gerente de uma agência, como gestor. Passei por algumas instituições na minha carreira, Sicredi, Itaú, Cressol, e hoje estou na XP, na parte do B2C, né? Trabalho na matriz. E acho que vai ser um papo muito valioso e poder explorar um pouquinho da experiência que eu tenho, né? Se eu puder agregar para alguém que está assistindo aqui, vai ser algo bem bacana. Legal, Nelson. Obrigado pela sua compartilhar um pouco da sua história. Assim, o que eu gostaria de dar ênfase, talvez, nesse bate-papo é, assim, eu vi que você tem o CFP, você tem provavelmente várias outras certificações também, e isso é muito bacana, é um diferencial, né? Mas, assim, hoje nós vamos não estar mais focando tanto nisso, mas sim na sua carreira no ponto de vista, cara, você é um cara de 29 anos que já foi gestor em mais de uma instituição financeira, acho que duas ou três ou até vezes até mais instituições. Então, nesse sentido, o que que você acha que foi um diferencial para você conseguir crescer na sua carreira de uma maneira acelerada, vamos dizer assim? Lucas, cara, a certificação ela é importante, né? Eu comecei na 10, fui para 20, CEA, CFP, e particularmente sou um cara que gosta muito de estudar, tá? Eu sempre levei no paralelo do profissional a parte acadêmica, o estudo em si, porque isso colabora. Só que existe algo que é acima disso, né? E se eu pudesse resumir o que eu acredito que faça a pessoa acelerar a carreira, cara, é um contexto de comportamental, né? Você tem que ser uma pessoa alinhada com a cultura ali da empresa que você está, você tem que ser uma pessoa de cultura de entrega e resultado. Eu acho que a gente que está no mercado financeiro sabe da importância de ter uma cultura bem estabelecida de resultados e entregas. Um cara bem relacionado, você saber navegar em todos os setores da instituição, porque o que a gente percebe, eu já vi isso, tá, Lucas? A pessoa às vezes tem um perfil incrível de comercial, só que o interpessoal dela é ruim, né? Na dependência dela de uma análise de crédito, do administrativo ali, ela não sabe ter esse diálogo, esse jogo de cintura, então isso acaba atrapalhando na carreira. Então, eu acho que, além da cultura de entrega, você ser uma pessoa bem relacionada, saber fazer um bom network, lidar com pessoas, acho que esse é o grande segredo ali. Claro, aí vem outras variáveis, né? Além de tudo isso, você está entregando com os objetivos que a instituição ela espera de você, né? Você ser um cara de entrega e bem relacionado. Legal. Não, assim, com certeza é muito importante, né? Assim, na verdade, até mesmo essa questão do network, como é importante fazer boas conexões, bons relacionamentos, né? Para que a gente consiga entregar resultado. Mas eu gostaria da tua percepção como gestor agora, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão começando agora no mercado financeiro e, particularmente, elas querem aprender, até querem aprender, mas nem sempre tem um gestor que está ali a todo momento para poder dar esse suporte, dar essa ajuda, né? Meio que troca o pneu com o carro andando ali a todo momento, porque a vida no dia a dia bancário ele é bem corrido mesmo, então muitas das vezes acaba tendo essa falta de suporte em alguns momentos. Nesse sentido, Nelson, o que que você vê que era uma das principais dúvidas dessas pessoas que acabavam de começar no mercado financeiro de repente até como que isso foi para você auxiliá-las durante esse processo, porque eu acredito que possa ter outras pessoas com dúvidas parecidas, talvez até iguais, e também, de repente, essa solução possa ser ideal para o mesmo problema. Cara, eu acho que antes de responder sua pergunta, eu gosto de contextualizar uma questão que é a seguinte: você é o dono da tua carreira, tá?
E dentro dessa trajetória de mais de 11 anos aí, eu já passei por diversas lideranças, já trabalhei com diversas pessoas, e a gente tem que sair desse papel de vitimismo. Primeira conta, parece papo de coach, mas é importante falar, porque às vezes a gente vira vítima da outra pessoa. Poxa, me falta um gestor, me falta um direcionamento. Cara, reconheço, é fundamental você ter uma boa referência ao seu lado. Só que se a gente ficar esperando a outra pessoa para tomar uma decisão, cara, vai ser a gente cavar o nosso próprio buraco, tá? Primeiro ponto. Então, onde que eu quero chegar para falar isso? Quando as pessoas me procuravam, na época que. Hoje eu não estou numa cadeira de gestão de pessoas mais, tá? Eu estou no relacionamento com o cliente. Mas quando eu estava na cadeira de gestão e o meu papel era muito mais de apoio, o que eu percebia? As pessoas tinham vontade de entrega, né? Tinha energia, que é algo super importante, mas ela não tinha uma métrica de performance. Por exemplo, quando você está numa instituição financeira, você é medido por resultado. Resultado no sentido de entrega de abertura de conta, entrega da carteira de crédito, entrega da carteira de captação, produtos e serviços. Mas para você conseguir entregar uma métrica de resultado, você precisa ter por trás e muito bem baseado ali o tático da métrica de performance. Por exemplo, quantas ligações eu preciso fazer no meu dia? Quantas visitas eu vou fazer no meu dia? Quantos clientes eu vou conversar, vou fazer negócio no decorrer do meu dia? Quantos prospects eu vou falar? Para quem que eu vou mandar uma mala direta no WhatsApp? Então, a gente conseguir construir um caminho para você chegar na sua métrica de resultado, eu acho que é o grande segredo ali para você ter uma boa performance, tá? Então, quando eu estava na cadeira de gestor, eu sim cuidava muito das métricas de resultado, mas sempre acompanhando as métricas de performance. Como que o colaborador estava dedicando as 8, 9 horas dele do dia ali dentro da agência? Quantas visitas ele estava fazendo, quantas ligações, como que era a abordagem dessas ligações, a abordagem dessas visitas, sabe, Lucas? Então, assim, cara, eu acho que você ter algo muito bem organizado e embasado facilita muito para a tua entrega ali na frente. Que legal, Nelson. Deixa eu tentar colocar isso de uma maneira para ver se eu entendi. Então, a métrica de resultado é o que foi entregue, o número que foi alcançado. E a de performance não é olhar para o resultado, mas olhar para o processo. Seria nesse sentido? No sentido de olhar para o processo, em que sentido? Como você falou, das ligações. Então, eu acredito que é muito comum assim. Eu estou fazendo um bom trabalho e o bom é relativo, é subjetivo, né? O que é bom, né? Então, quando você tem essa métrica, né, e você consegue analisar do ponto de vista assim, olha, antes eu fazia a ligação para 10 pessoas, eu tinha uma conversão, né, de 5. Agora eu estou fazendo conversão de 6, de 7, né? Antes eu estava fazendo um ticket médio, ou seja, a média de operações que eu fazia, tanto de crédito, de investimento ou de produto e serviço, era essa, e agora eu estou indo para outra. Então, eu acho que faz muito sentido o que você colocou, porque daí a gente sai de olhar só por resultado pronto, porque resultado não se cria pronto, né? Ele é o resultado de vários processos que foi feito antes, né? Que tem que ter muito, muito bem metrificado, como você bem colocou, para que a gente consiga chegar. Até porque se a gente fizer, né, uma reunião no começo do mês e uma no final, né, é complicado, né? Porque a gente simplesmente faz uma falando o que a gente quer fazer e depois vê o resultado. Na verdade, muitas vezes picar esse monitoramento também, né, de uma maneira mais próxima. Você acha que fazia sentido isso para você? Como que era esse acompanhamento como gestor com o time, né, para entender até mesmo a velocidade dessa entrega? Normalmente eram métricas mais semanais, mensais, quinzenais, semestrais, anuais, não sei. Como você separava isso com o seu time? Porque eu imagino que com o varejo, com as pessoas que atendia de maneira geral, poderia ser de uma forma, de repente, com gestores mais estratégicos de grandes carteiras, de repente, também esse espaçamento de olhar para o resultado para ver se está dando certo, mas olhar para o processo também talvez era diferente, ou não? Como é que foi isso para você? Cara, o seguinte, explicando ali a diferença de métricas de resultado e métricas de performance, tá? O resultado, ele é aquilo que a instituição espera de você enquanto meta.
Então, provavelmente as pessoas que estão assistindo aqui, elas vão lembrar do sistema onde ela entra no banco dela e ela vê quantas contas ela tem que abrir no mês, quantas de carteira de crédito ela tem que liberar, captação, enfim. Isso é resultado. Isso é o que te faz ficar sentado na cadeira dentro do banco ou não, né? A performance, eu gosto de falar que é o como, tá? Então, por exemplo, você pontuou muito bem colocado ali a questão. Eu ligava para 10, eu estava convertendo 5. Agora eu estou convertendo 6 ou 7. Isso é eficiência. E eficiência a gente só consegue chegar num alto grau de eficiência com a prática, você praticando. Então, como nós vamos chegar numa meta de 10 milhões de carteira de crédito? Para eu chegar numa meta de 10 milhões de carteira de crédito, eu preciso fazer 20 liberações de 500 mil. Tá. Agora, para eu fazer essas 20 liberações, quantos clientes eu vou ter que contatar com um perfil para o crédito, que eu vou ter uma margem de conversão ali de, sei lá, 30%. Então, você constrói o como daquele objetivo final e vai para ação. Então, a gente chega numa conclusão de que para construir uma carteira de crédito de 10 milhões é necessário 20 clientes com 500 mil. Só que para conseguir converter 20 clientes de 500 mil, eu preciso falar com 100 potenciais. Aí você constrói isso dentro do teu trimestre, por exemplo, que pode ser sua meta, do seu semestre, enfim. Isso é o como, tá? Então, isso é a métrica de performance. Quando estava na cadeira de gestão, eu não consigo dizer para você como que era o fluxo de cadência disso, porque vai dizer muito da maturidade da pessoa que está sentado na cadeira da carteira ali. Então, eu tinha gerentes de negócio que não eram do mercado financeiro, que trabalhavam em outros segmentos e acabaram assumindo ali aquela posição, e que sim, necessitava de um acompanhamento mais próximo, então talvez uma conversa semanal ali. Porém, eu tinha profissionais que estavam na cadeira ali de gerente de negócio, que tinha mais experiência do que eu no mercado financeiro, já tinha um nível de senioridade, levava muito redondinho ali a gestão da carteira dele. Então, para esses profissionais, a cadência é menor, é muito mais ali, poxa, vamos sentar aqui, vamos desenhar como está teu trimestre, o teu mês, ver de que forma que eu posso te auxiliar. Agora, trazendo para nossa autorresponsabilidade, né? Poxa, o meu gestor não faz isso comigo. Eu não vou ser vítima. Eu vou partir para a ação. Tá, vamos lá. Vamos construir a minha estratégia. E quando você está falando da sua própria estratégia, Lucas, na minha opinião, você tem que olhar isso todos os dias, nem que seja 5 minutos. Você vai começar o seu dia sabendo o que você tem que fazer e você finaliza o seu dia fazendo um checklist ali do que foi feito e o que eu vou ter que terminar, o que eu vou ter que fazer amanhã a mais, tá? Eu acho que quando a gente traz para nossa autorresponsabilidade, pode ser meio prolixo isso, mas nós devemos ser gestores de nós mesmos. Esse é o segredo, tá? E quando você chega nesse nível de maturidade, daqui a pouco você está sendo um líder ali dentro da tua agência, da tua plataforma, da sua equipe, sem necessariamente estar sentado na cadeira de líder, tá? E eu acho que, pô, a gente se cobrar e saber como que tem que ser feito. Imagina você, tá? Você cria um plano tático muito bem desenhado para tua carteira de clientes. O teu gestor te chama para conversar. Pô, Lucas, a meta é tanto e tal, cara, como que tá? Você vai sentar com ele e falar assim, olha, chefe, o que eu vou fazer? Vai ser tantas visitas com esse foco aqui para esse perfil de cliente. De tal e tal horário eu vou fazer ligação focado numa oferta básica, focado em tal produto e serviço. Tal horário eu vou separar para ligação de cobrança, enfim. Então o gestor vai olhar para você, porra, cara, tá pronto. Tá pronto. E na hora que ele percebe que você realmente está executando aquilo que você se propôs a fazer, na hora que tiver uma oportunidade dentro da equipe, quem que você acha que vai estar em primeiro, que vai ser a primeira escolha, né? Além de você ter a entrega, você tem a maturidade, você tem você pegou o jogo, vamos colocar assim, você pegou o fio da meada. Seu gestor vai analisar isso. Então, independente da pessoa que está sentada na cadeira de gestão, você consegue sim ser um profissional de excelência. Acho que esse é o principal recado que eu faço questão de dar para quem está começando, para quem está no meio, para quem já tem 10, 15, 20, 30 anos de instituição financeira. Que legal. Assim, eu acho que faz todo sentido. O que eu gostaria de entender também da tua percepção assim, muitas pessoas elas começam no mercado financeiro e às vezes até mesmo dependendo do local que ela começou, ela às vezes começou numa área administrativa.
né? Então, às vezes, ela começou ali dentro do caixa, ela começou dentro da área de assistente ou tesouraria, né? Dentro dessas áreas. Ou até mesmo de análise de crédito, quando, principalmente mais um tempo atrás, quando era feito com maior recorrência, essa análise, vamos dizer assim, de forma interna, né? Hoje a gente está vendo que tá saindo cada vez mais, né? Muitas das vezes da mão de um setor administrativo dentro de agência e está conseguindo submeter mais a regional ou plataformas e tudo mais. Mas o ponto é que essa pessoa que estava antes habituada dentro da área administrativa, agora ela se vê num cenário, muitas dessas pessoas, aonde ela tem que começar a vender produtos, aonde ela tem que começar a prospectar pessoas. Aonde, além disso, eu tenho que depender de algo que transcende só atender pessoas ali presenciais, de forma presencial na agência, mas eu tenho que visitar clientes. Eu tenho que ir até uma empresa, eu tenho que apresentar, eu tenho que falar num evento. Então, a pergunta que fica é: você acha que a questão comercial, a questão de venda, ela é uma habilidade treinável? É algo que é possível desenvolver esse tipo de habilidade? Ou é simplesmente assim, tem pessoas que nascem com essa questão e tem realmente pessoas que nascem, mas é só essas pessoas que nascem, ou necessariamente é algo que se eu... Talvez eu não sei vender porque eu não entendi como o processo funciona, ou talvez eu não entenda de pessoas, e talvez é por isso que eu não consigo entender as necessidades das pessoas, para conseguir fazer o vínculo entre o produto, né, ofertado e a necessidade, ou até mesmo do sonho, né? Então, como que é a tua percepção em relação a isso? Você acha que a pessoa que está transicionando de uma área administrativa, ela consegue migrar para a área comercial e conseguir ter bons resultados, curto, médio, longo prazo? Lucas, eu vou derrubar por terra aqui uma das maiores mentiras que eu já ouvi quando eu comecei no mercado financeiro. Você tem perfil administrativo, então você nunca vai para o comercial, tá? Isso é a maior mentira que já contaram. Sabe por quê? Cara, eu tenho um exemplo prático, eu não vou citar nome aqui para não expor a pessoa, mas uma das minhas melhores colaboradoras da área, que eu já tive da área de negócio, veio do administrativo e, na visão de todo mundo, ela tinha um perfil administrativo. Cara, mas olha, vamos pegar o que a gente acabou de conversar. O resultado ele depende da tua métrica de performance, tá? Quantas ligações, quantas visitas eu vou fazer. Para isso você precisa ser organizado. Então, a pessoa que vem dessa área do administrativo, por exemplo, cara, ela já vai carregar dentro da experiência dela essa questão de organização, essa questão mais tática. E quando ela percebe que, porra, eu consigo utilizar a minha experiência administrativa, a minha organização dentro do comercial, ela vira uma chavinha ali, cara, que ela vai deslanchar, ela vai acelerar demais a carreira no comercial, diferente daquele cara, às vezes, que tem um perfil mega comercial, bem relacionado, se comunica, etc., só que não é nada organizado. Então, eu acho que, pô, você travar a tua carreira, não, meu perfil administrativo, eu preciso todos os dias fazer a mesma coisa, como caixa, ou pô, um analista de crédito e tal. Cara, derruba isso, desmistifica isso, cara, porque não existe, tá? Eu acho que se você potencializar tudo aquilo que você aprendeu dentro da tua experiência no administrativo ou no comercial, você vai deslanchar, pode ter certeza absoluta. E sim, Lucas, com certeza, é 100% treinável. Você não nasce comercial ou administrativo, tá? Tudo isso é possível desenvolver. Assim como já vi várias, inúmeras pessoas saindo de uma posição 100% administrativa, cara, pessoas que estavam na auditoria, na controladoria de uma instituição financeira e ocupam cargos de gestão de carteira, de suporte comercial, tá? Então isso é 100% possível. Que legal você colocar isso, porque é bem interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas fulano, ele vende até de olho fechado, né? Tipo assim, não é questão de vender, é questão de conversar, de falar com facilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, isso que você falou é muito interessante, porque quando eu falo de uma questão não só de trabalhar com a parte comercial, mas trabalhar de uma forma profissional, eficiente e com alta performance, não adianta só falar e ser organizado, não ser organizado, né? Então, assim, essa questão é muito interessante, porque a maioria das pessoas que tem uma exímia comunicação, ela vai ter essa dificuldade, muitas vezes, de organização.
Então, nos dois lados vai precisar de algum tipo de ajuste, né? É, no caso da pessoa que fala bastante a questão da organização, e de repente a pessoa organizada treinar a fala, a comunicação. E é até interessante porque tem algumas pessoas também que muitas das vezes, às vezes a instituição fala, grava um vídeo, né? Manda nos seus status, manda no tal lugar, e às vezes a pessoa ela fala assim, não, para conversar e falar aqui, eu tenho facilidade, mas às vezes para gravar, né? Às vezes é outra coisa. Mas também é uma questão que você consegue treinar, né? E eu acho interessante também, até porque quem trabalha no mercado financeiro é muito exposto a ambientes onde você precisa se comunicar o tempo todo, né? Tá acontecendo agora a AgriShow, né? E muitas, inúmeras instituições financeiras tem que, assim, para quem são de outros estados, né? No estado de São Paulo está acontecendo uma feira do agronegócio, uma feira gigantesca, né? E assim, as instituições financeiras da cidade ou das cidades vizinhas, ou até não tão vizinhas assim, vão até esse evento, né, para promover a instituição, né, e também para fazer negócios na feira, né? E aí, você se vê num ambiente que, por mais do legal de você estar fora da sua cidade, em um ambiente diferente, é uma situação que te expõe àquela realidade e você, assim, entre aspas, não tem saída, a não ser realmente se desafiar, se lançar nisso. Então, eu acredito até mesmo para pessoas que ainda não são do mercado financeiro e pensam em migrar, falam assim, nossa, mas será que eu vou ter tempo hábil para conseguir fazer isso? E a realidade é que o mercado financeiro, ele te coloca num ambiente aonde, aonde gera isso, produz em você isso, né? Essa necessidade de comunicação e você vai desenvolver isso na prática, né? É até interessante, nós estávamos conversando aqui, eu e o Nelson, antes da nossa live aqui, e falando assim, meu Deus, como o tempo passa muito rápido, e na verdade, às vezes, 1 ano, 2 anos, pouco tempo que você está numa instituição, parece já que você já faz muito tempo, porque a quantidade de coisas, de pessoas que você conhece, de coisas que você faz, né, e coloca, expõe você numa realidade muito, muito intensa, né, e isso acaba sendo um casulo, né, um ambiente onde prepara você, de repente, para uma transformação. Então, bem interessante esse ponto, Nelson, porque realmente eu acredito que existe sim a possibilidade de se desenvolver, né? Mas é claro que eu também acredito que tem pessoas que nascem, mas tem pessoas que treinam, assim como músicos também, né? Pessoas que nascem, toca de ouvido, e tem pessoas que estudam muito e depois também são excelentes músicos. Mas enfim, eu vejo, Nelson, que o mercado ele está em alguns locais fechando agências, né, bancárias, outros ambientes abrindo agências bancárias, né, e ao mesmo tempo plataformas online sendo altamente divulgadas, né, plataformas, não estou nem falando de plataformas de aposta, né, estou falando de plataformas mesmo de locais onde os gerentes de negócios vão entrar em contato com os clientes de forma remota, seja por telefone, ou seja, por chat, enfim, por texto. E esse é um outro ponto interessante, porque muitas pessoas às vezes têm habilidade comercial de falar aqui, olhando a pessoa, né? Percebendo a pessoa. Mas muitas das vezes, quando a gente transiciona para um ambiente onde eu não estou vendo, eu só estou escutando, ou às vezes num chat, alguma coisa, muitas das vezes também tem essa dificuldade. E ao mesmo tempo, como você vê que alguns lugares estão fechando e outros lugares estão abrindo e expandindo, eu acho que se faz ainda mais necessário a gente estar muito bem treinado para conseguir vender, independente da plataforma e do cenário, né? Hoje, como você falou que atende, não está mais em gestão, mas atende diretamente o cliente encarteirado. Me diz aí, dentro desse novo modelo de trabalho, né, como que foi importante para você conseguir ser um bom comercial, apesar de nem sempre estar ali cara a cara com o cliente. Ô, Lucas, eu acho que às vezes a pessoa fala, pô, o mercado financeiro está acabando, tem muita gente fechando, isso daqui vai ser dominado por robô, por atendimento digital. Cara, a pessoa que está enxergando dessa maneira, ela está totalmente enganada, tá? Na minha opinião, o mercado financeiro é um dos segmentos que você vai ter ainda mais oportunidades comparado a todas as áreas profissionais.
Hoje eu estou falando contigo, eu moro numa cidade de 50 mil habitantes aqui em Santo Antônio da Platina, tá? No interior do Paraná, norte do Paraná, e a equipe, o meu gestor, no caso, fica lá em São Paulo, tá? Então, hoje eu sou a agência, né? Eu sou a plataforma, eu vou levar a instituição financeira até os clientes. Então, a pessoa que carrega com ela esse perfil relacional, ela consegue desempenhar um papel dentro de uma instituição financeira independente do lugar onde ela está. Tá? Se você restringir tua carreira só para a agência, a chance de você daqui a um tempo ficar, acho que eu vou ter que mudar de área, vai ser muito grande. Não que a agência não seja importante, eu já trabalhei em agência, tá? Só que eu acho que a agência ela deve ser um trampolim para outras áreas dentro do mercado financeiro. Outras áreas, plataformas, igual você bem disse, né? Você não necessita de uma estrutura física para levar a instituição financeira. E para você chegar, né, até um patamar desse, digamos assim, você precisa sim ter experiências, ter vivências e ter criado determinadas habilidades. Uma das habilidades que você bem pontuou, inclusive foi a pergunta da questão da comunicação. Então, assim, cara, faço muita visita ainda, vou até a empresa, vou até a pessoa, o agricultor. Eu acho isso importante, gosto de fazer isso, tá? Só que em paralelo, precisei desenvolver, igual a gente está fazendo aqui, ligação de torno muito comum, muito comum. Hoje eu tenho clientes, eu estou no interior do Paraná, mas eu tenho clientes que estão em Curitiba, que estão em São Paulo, que estão do outro lado do Brasil, alguns viajam muito, então tá lá do outro lado do mundo e a gente está falando sobre a carteira, sobre o negócio dele, sobre projetos por aqui, por vídeo, telefone. Como que você faz uma ligação fria? Né? Nunca viu a pessoa, nunca se conectou à empresa. Como você pega simplesmente o telefone e se apresenta e fala que você quer marcar uma visita com ela, marcar uma reunião para falar do teu serviço? Como que faz isso? É habilidade, você vai treinando, né? Até eu vou falar para você, sou perfeito nisso? Cara, não sou, estou em pleno desenvolvimento, né? Recebo muito não ainda, tenho dificuldade, gaguejo, então só que quanto mais você faz, quanto mais você treina, melhor você vai criando aquela habilidade. Então, eu acho que a comunicação ela é perfeita, cara. Ela é o principal, aquilo que vai fazer você crescer dentro da instituição financeira, principalmente na área comercial. E você criar essa habilidade de comunicação, seja numa reunião, seja uma comunicação de mesa, né? Comunicação por telefone, por meios digitais, uma palestra, a falar em público. Então, é habilidade que eu acredito que qualquer pessoa, sim, é possível adquirir, tá? E isso vai fazer você se diferenciar de outros profissionais diferenciados dentro do mercado. Legal. Assim, até mesmo dentro disso, de se conectar com as pessoas, é muito interessante como a gente tem, até mesmo dentro de uma mesma agência, dentro de uma mesma carteira, perfis completamente diferentes, né? Mas muitas vezes dentro de uma agência, ainda você tem a questão que muitas vezes tem pessoas que estão em transição de carteira, né? Então, eu tô atendendo a pessoa na pessoa física, né? Aquele cliente, e agora eu vou ter que transicionar para a pessoa jurídica. Ou, de repente, o perfil da minha cidade, ela tem um perfil muito mais voltado para o agronegócio, né? Então, essa transição, ela pode ser vertical, mas ela pode ser horizontal também, né? Às vezes você está num maior padrão, né, pessoa física, e você, de repente, vai para o agro, né? Que é uma carteira que também atende clientes, né, de alta renda, vamos pensar assim, só que com uma necessidade muito específica, né? Então, não, o que é universal? Não existe pessoa jurídica. Existe uma pessoa física que cuida de uma pessoa jurídica, né? Então, assim, não é que não existe, mas eu quero dizer assim, que no final das contas, você não se conecta com uma marca como gerente. Você se conecta com o administrativo, você se conecta com o financeiro, você se conecta com o gestor, o gerente daquela instituição, daquela empresa, né? Ou muitas das vezes você está lá, acabou de sair de atender uma empresa, tá aqui, ó, às vezes engomadinho, né? Mas às vezes vai atender um cara no agro, vai dobrar a blusa, né, aqui nas laterais aqui e vai lá no sol de 40 graus, meter o carro na estrada, né? Não necessariamente andar muito, mas assim, às vezes na região ali, né? E ter que ir lá atender um cliente no agro, né? E assim,
que você vê que de bate-pronto, assim, que seria. É claro que tem características muito específicas, mas de bate-pronto, o que você vê que são características diferentes desse público? De você atender, de repente, uma pessoa que é só uma pessoa física, só, não porque é pequeno ou porque é inferior, mas porque só tem essa característica, né? Às vezes de um orçamento individual dela, como família, mas às vezes também alguém que de repente, quando você vai atender alguém que tem um orçamento de empresa, que de repente é multi-soluções, de repente, que vão enquadrar desde atendimento como sócios, proteção patrimonial, a relação de imposto, né, e várias coisas, e também com agro, e os produtos e serviços são recheados, são muito bons, né, para a instituição financeira, e ao mesmo tempo existe uma procura muito grande por créditos subsidiados, né? Então, como é que você vê essa diferenciação, assim, meio que por cima, cara, que não dá para gente tratar de uma forma muito aprofundada, mas como isso é para você, ou atuando, né, de repente com esse vários tipos de público? Cara, eu acho que independente do público, você vai estar lidando com pessoas. A colocação foi perfeita, né? A empresa ela tem um CFO, tem um diretor financeiro, tem um CEO, o agricultor tem o meio familiar dele e a pessoa física tem a própria pessoa, mas tem a esposa, tem os filhos, então sempre vai ter pessoas. Então, eu gosto muito de uma analogia, cara, que a gente tem, enquanto nossa posição aqui no comercial, instituição financeira, você tem que ser menos vendedor. Pô, tá falando para não vender? Calma, você tem que ser menos vendedor e mais negociador. Qual que é a diferença do vendedor e do negociador, cara? O vendedor é aquela pessoa ele não tá se importando para outra pessoa, ele quer vender o produto dele. Agora, o negociador ele tem uma habilidade muito boa e é crucial, que é a escuta ativa. Né? Ele sabe fazer perguntas corretas para as pessoas corretas, seja ela jurídica, agro, pessoa física, e mediante a resposta do próprio comprador, você entra num consenso com ele mesmo e a venda acaba sendo algo natural. Então, eu acho que a habilidade de escuta ativa é muito importante e você saber fazer a pergunta correta para cada tipo de público. E cada tipo de público, quanto mais você se conecta, eles vão começar a ter dores comuns, né? Às vezes dores que nem eles mesmos sabem que eles têm. Mas através de uma pergunta, através de uma conversa, ele chega naquela conclusão e ele está de frente com você que tem a solução para ele, tá? Tem a solução para ele. Então, eu acho que se você criar a habilidade de pergunta, você tem que saber perguntar. Acho que é o principal. Você não tem que chegar querendo vender nada. Vender nada. A pessoa tem que querer comprar uma solução que faça sentido. Acho que é o principal. Sabendo fazer pergunta, escutando de maneira genuína. Não é escutando, mas pensando, meu Deus do céu, será que ele vai fechar o consórcio que eu tenho que bater minha meta e o seguro? E ele tá falando da necessidade dele que não tem nada a ver com isso. Você vai perder um cliente e não vai bater a tua meta. Entendeu? Vai queimar o cartucho, né? Às vezes você Vai conseguiu queimar uma o visita que cartucho. você está há tempos querendo, né? E às vezes por conta de uma ansiedade própria você acaba deixando de ouvir, né, cara? É muito importante Uhum. isso, realmente. Exato, exatamente. Então, eu acho que essa habilidade, saber fazer pergunta correta para cada determinado tipo de público, e você vai começar a perceber que tem perguntas que são muito parecidas, né? Você saber ouvir, e aí vem o grande finale, né? Que é conectar o teu ecossistema, a tua instituição financeira com a necessidade. Vai ter coisas que você não vai conseguir agregar, natural. Tem instituições financeiras que são fortes em X, instituições financeiras que são fortes em Y. Então, isso você vai entender logo de cara. Você vai conversar com as pessoas mais sêniores, mais experientes, e vai falar, cara, a gente é muito bom nisso. Tá, nós somos bons nisso aqui na instituição. Então, que público que eu vou atingir, que perguntas que eu vou fazer para ele, para ver se ele tem realmente a dor do produto que eu tenho e conecto ele à minha solução. Parece complexo, tá? Mas na hora que você pega esse jeito, cara, você começa a implementar isso, porra, começa a deslanchar. Então, a tua margem de conversão, igual você comentou no começo, que antes eu fazia 10 visitas para fechar 5 negócios, daqui a pouco você está fazendo 10 visitas e fechando 8, 9, e saindo com demandas, né? Preenchendo. A gente não falou sobre isso ainda, mas tem algo que eu acho de suma importância para quem é do comercial, ter tua pipeline sempre preenchida, teu funil de vendas ali. Cara, eu tenho uma meta de consórcio, eu sei para quem eu ofertar.
para o perfil certo, para quem tem necessidade. Eu tenho uma meta de crédito, eu sei para quem eu vou ofertar. E como que você alimenta essa pipeline? Com visitas, abordagens, fazendo a pergunta certa, vendo a dor, entendendo o planejamento dele e separando cliente por cliente nessas caixinhas, né? E quando você tem uma meta comercial, cara, você vai direto naquela pessoa que tem a necessidade, tá? Então, não sei se foi claro, Lucão, né? Se Não, não, quiser que eu foi sim. contextualize mais um pouco, mas Foi sim. E, na verdade, eu acho que você colocou uma das coisas que eu acho que quebrou com outro mito, né? Que muitas vezes a gente acha que para mim ser um bom vendedor, eu tenho que ser o cara que fala sem parar. Então, assim, eu preciso saber tudo do produto, eu preciso demonstrar que eu sou o cara que sabe tudo do produto. E assim, gente, isso é uma coisa que você falou que é muito verdade, que eu já vi em outra frase que diz assim, ó, ninguém gosta de que as pessoas vendam para ele, mas todo mundo gosta de comprar. Então, exato. essa realidade de fazer boas perguntas, você muda o jogo, porque realmente não é aquilo que eu fico falando sobre o produto, mas de repente das perguntas que eu falo e ele joga a necessidade, ou quando ele não joga a necessidade, eu pego realmente essa relação que pelo público é uma dor comum, né? E tento atribuir a ele uma necessidade, né? Muitas das vezes gerar essa sede, né? Nele e eu acho bem interessante. Olha, eu acredito até, Nelson, que de repente num próximo bate-papo a gente consiga avançar um pouco mais dentro desse assunto em relação a visita, né, em relação ao pipeline, como você colocou, né, até mesmo em relação, de repente, a CRM, né, porque o próprio sistema também joga algumas informações para você conseguir organizar, tem a questão de giro de carteira, tem tantas coisas que envolve o dia a dia, né, de quem está ali atuando, mas você também que está assistindo, você pode também sugerir aquilo que de repente faça mais sentido para você, aquilo que você vê que você tem mais dificuldade e de repente você acredita que possa e precise melhorar. Então, eu vou encerrando a nossa live por aqui para não ficar tão longa assim, mas vai ser um prazer ter mais bate-papos aqui para falar sobre negócio, para falar sobre mercado financeiro. E, né, eu só quero agradecer demais a você estar com a gente e eu tenho certeza que vai agregar muito na carreira de muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. Pô, Lucão, eu que agradeço, cara, pela oportunidade aqui e fico à disposição sempre, né? É um prazer falar sobre o mercado financeiro, carreira. Eu acho que, pô, se dessa live que a gente conseguir agregar para uma pessoa, tenho certeza que a gente vai estar fazendo diferença aqui. Tamo junto, irmão. Beleza, então. Abraço. Valeu.